Bom dia, galera! Salve os quatro cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste. Essa coisa de live a gente não tem limites, né? Então, quanto mais a gente chegar com a informação, melhor para nós, melhor para vocês. E antes de começar, vamos naquela nossa brincadeirinha do network digital. Escreve aí para nós quem você é, de onde você fala, qual cidade, estado que você faz. Se tiver link lá no LinkedIn, cola aí. Vamos trocar informação, vamos nos conhecer. Tá bom, galera? Eu sou o Del Moraes e hoje eu estou trazendo para vocês um webinar que, vamos dizer que é um temperinho, mais um temperinho para o nosso prato principal, que será servido dia 19 de novembro. Eu falo do RH Top Talks, trazendo o tema tecnologia e employee experience, galera. É uma imersão no assunto, das 9 às 19. E eu tenho confirmado gente bacanérrima para vocês. Olha, eu tenho Magalu, eu tenho BASF, eu tenho Deloitte, eu tenho muita gente com conteúdo para falar para vocês. Então, vão lá no Simpla e se inscrevam. Sabe por quê? A Bia do marketing, ela fez uma loucura e ela tá dando 40% de desconto para vocês, galera. Corre lá e aproveita essa promoção antes que ela veja o que ela fez, essa loucura, tá? E além disso, vocês também recebem a nossa news. Vocês podem também fazer inscrição por lá. Tem uma abinha de eventos que vocês podem clicar e, além desse, saber de todos os eventos que acontecem aqui no grupo Top RH. Lógico, a gente tem artigos, a gente tem podcast, a gente tem reportagens, tem e-books. A news está muito legal e eu, se fosse vocês, não deixava de ler. Agradeço aos nossos patrocinadores e apoiadores desse evento que confiam no trabalho do grupo Top RH. Infojobs, Solids, Qualicorp, Sodexo, ADP, Itsegs, GUP e Vetor. A gente tem, lógico, os nossos apoiadores: Greenpeace, Jobcam, Grupo Troca, Suria, Social Beige, BWG, GPTW, Wave, Orkana, que está cedendo o nosso palestrante de hoje. Obrigado, Orkana. A BRH São Paulo e Liu Learning, galera. Então, eu agradeço demais todas essas empresas que confiam sempre no trabalho do grupo Top RH. Lembrando que eu estou sendo gravado. Vocês estão falando com uma gravação, mas o Daniel estará ao vivo e ele vai responder todas as perguntas ao final da sua palestra, tá bom? Combinado? Bom, então vamos lá. Daniel Schwebel. Espero, Daniel, que eu tenha falado o seu sobrenome correto. Se não, mil perdões. E ele está trazendo para vocês o papel do RH na Revolução 4.0. Ele é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista e pós-graduado em Gestão de Negócios e Valorização das Empresas pela FIA. Atualmente, ele é Country Manager Brasil na Orkana. Galera, bom evento para vocês. Valeu, Delvio. Obrigado pela apresentação, ainda que tenha sido gravado. Uma pena que a gente não conseguiu se ver no dia de hoje. Mas tudo bem, não tem problema. A tecnologia está aí a nosso favor. Isso é o que importa, né? Agradeço a HR Top Talks também pelo convite para a gente fazer
essa palhinha aqui, esse esquenta para o evento principal no dia 19 de novembro. Vai ser muito legal estar com vocês lá também. E é interessante poder dividir com quem está assistindo com a gente hoje um tema que está super na moda, né, que é a Revolução 4.0, e a pandemia mexeu muito nisso, a gente vai falar um pouco disso na apresentação, e ver o que está mudando, né, e qual que é o papel do RH nessa transformação. Eu vou dar uma palhinha para vocês, e a gente provavelmente vai trazer mais esse assunto no dia 19 de novembro. Diogo, se quiser colocar a apresentação aí para a gente começar, eu agradeço. Boa, muito bom. Legal, então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, então, da Revolução 4.0. A gente não consegue falar da Revolução 4.0 sem trazer um pouco da pandemia, né? A gente sabe que a pandemia mudou muito a forma com que a gente faz as coisas, e influenciou diretamente aí no papel do RH também. Então, trazendo um pouco do que foi, e aí a gente tem um relatório super legal que a Orkana todo ano desenvolve, e esse ano a gente quis desenvolver especificamente voltado para esse momento de pandemia, então é um relatório super recente. A gente ainda não lançou esse relatório no mercado, isso deve acontecer na semana que vem, então é notícia bem fresquinha aí. A gente quis primeiro pensar um pouquinho na visão, né, de empresas, gestores, pessoas, de como é que estão, né, nesse momento, o que mudou, como é que elas se veem. Então, o primeiro dado interessante que nosso relatório 2020 traz é com relação às empresas. A gente perguntou quais delas se sentiam preparadas para esse momento de pandemia, né? Óbvio que ninguém sabia, mas a gente quis entender. E 52% das empresas diz que já estavam preparadas para ter seus funcionários trabalhando remoto, né? Então, um dado bastante interessante aí. Isso a gente está falando de Brasil, tá? Apesar da Orkana ter negócio na América Latina inteira, na Ásia também, aqui a gente quis focar no mercado brasileiro. E aí a gente viu também uma outra questão que é com relação às contratações, e aí, infelizmente, a gente sabe que muitas empresas deixaram de contratar nesse momento de incerteza, e quase 70% das empresas, então, congelaram as suas contratações nesse período. E, por último, a gente quis saber um pouquinho também de como é que eles estavam fazendo com o seu negócio nesse momento, né? Porque tem toda uma transformação, e a gente sabe que muitas empresas tiveram que se reinventar. Então, 68% dos empreendedores tiveram que digitalizar os seus negócios para continuar vendendo. O que, de certa forma, se a gente parar para analisar, é muito bom, né? Porque foi um empurrãozinho que eles precisavam para digitalizar o seu negócio, é super importante, a gente vive no mundo digital, a digitalização veio para ficar, a tecnologia está aí a nosso favor, e muitas empresas, por algum motivo, preferiram não seguir esse caminho no primeiro momento, e agora se viram obrigadas a fazer essa transformação. E isso é muito interessante, e vai de encontro com um tema que está super na moda também, que é o low touch economy, né? E aí, quando a gente traduz isso para o português, nem sempre fica tão legal, mas a gente poderia traduzir como a economia do pouco contato, né? Então, o que é o low touch economy, em linhas gerais? É uma forma de fazer negócio que você independe do contato presencial entre a empresa que está vendendo o seu serviço, o seu produto, e o seu cliente final. Então, aqui a gente consegue fazer um paralelo muito interessante, de forma muito simples, com a empresa de delivery de comida. Então, eu tenho interesse hoje em almoçar num lugar X, né, um restaurante que eu tenho vontade de comer. Óbvio que por conta da pandemia eu não quero sair de casa, não vou me expor, mas, através do aplicativo, eu vou lá e peço a comida do meu restaurante favorito, um terceiro vem e me entrega, então eu não tenho contato nenhum com aquele restaurante, mas eu consumi o produto dele, né? E isso vale também para e-commerce, a gente está super acostumado a utilizar, inclusive o Brasil, pouca gente sabe disso, mas na América Latina, o Brasil é o país que mais consome produtos e serviços de forma digital, né? Isso é super interessante, isso já vinha antes da pandemia, e com certeza isso só aumentou agora por conta de tudo que a gente está vivendo. Então é interessante ver que o brasileiro já está acostumado aí a comprar via internet, já tem isso na cultura, e facilitou bastante também, né? Porque aí a gente não precisou se adaptar tanto a esse novo modelo de compra com o advento da pandemia, né? E isso também mostra que muitas empresas do Brasil, de certa forma, já estavam preparadas
para esse tipo de venda digital. Um ponto que a gente achou interessante aqui, para resumir esse slide, é com relação às empresas dizerem que já estavam preparadas, né? Porque o que a gente percebeu, e muitas empresas, a gente conversou no momento que começou a pandemia, a gente fez várias lives aqui da Orkana também, que era a série Remote and Live que a gente criou, muitas empresas se diziam preparadas para esse trabalho remoto, mas quando a gente vê mesmo no dia a dia, o que acontece é que algumas tinham uma cultura de oferecer como um benefício o trabalho remoto, onde o profissional poderia conversar com o seu gestor e fazer ali 1 ou 2 vezes por semana o trabalho remoto, o trabalho flexível, mas essas empresas não tinham toda a equipe trabalhando remoto, né? Senão que era uma pequena parte e ainda assim tinha que ter um acordo ali com o gestor, não eram todas as áreas da empresa que faziam o trabalho remoto, então é bem diferente daquilo que a gente está vivendo hoje, onde realmente 100% da empresa trabalha remoto e aí muda bastante a figura da empresa, do gestor, do RH, nesse modelo. Então, trazendo um pouco aqui da pandemia e o Low Touch Economy, né, o que a gente percebeu de mudança nesse caminho, né? Então, primeiro a questão do distanciamento social, isso não é novidade para ninguém. Tivemos que nos trancar em casa, tivemos que manter esse distanciamento para evitar o contágio, né, e a dissipação da pandemia, do vírus. Então, tudo isso já foi uma mudança drástica aí na forma com que as pessoas se relacionam, e isso envolve, obviamente, também na forma como as empresas trabalham, né? A gente tem a restrição de mobilidade, né, óbvio, porque a gente não pode mais sair de casa, então a gente acaba ficando restrito ao nosso ambiente já familiar, né? Cuidados com a saúde mental, e aí aqui é um ponto muito interessante, porque eu li vários artigos falando sobre Low Touch Economy, e alguns mais recentes já trazem um pouco dos resultados disso, mas é interessante que alguns artigos que saíram lá no começo da pandemia já citavam que a saúde mental era um problema muito grave na parte da pandemia, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente tem dados mostrando o quanto a pandemia afetou as pessoas nesse sentido, mas é um ponto bastante interessante no sentido de atenção, né? O RH, os gestores deveriam se preocupar bastante com isso para garantir a saúde mental dos seus funcionários e que todos estejam bem. Se você não está bem com a mente, você não vai conseguir exercer bem a sua função, seja em casa, seja no trabalho, né? E aí, aqui, a gente já sabe também, o mundo virou digital, a gente já tinha muita coisa digital, a partir de um certo momento, a gente teve que se adaptar 100% a isso, e aí, aqui fica uma chamada interessante. O mundo virou digital e a sua marca também, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem que o que a gente está fazendo aqui agora, né, um evento digital que poderia ser presencial, vale igual, né? Então, como eu estou aqui, minha vestimenta, como eu falo, como eu interajo com vocês, é super importante, independente se eu estou aqui falando, na verdade, com o computador na minha frente, ou se eu estou vendo vocês presencialmente, né? Não muda nada, e é importante que as pessoas percebam isso, ainda que trabalhando de casa, que é meu caso, eu estou trabalhando de casa, mas é importante conseguir fazer esse balanço de uma forma bastante interessante, né? E aí, a gente pensa o seguinte, né? Quais são as tendências que o Low Touch Economy vai trazer para a gente, né? Então, uma das tendências que já existem aqui, que a gente já está fazendo, é sua casa, seu escritório, né? Foi o que eu trouxe agora a gente não vai mais para o escritório, a gente está de casa, alguns já voltaram, eu sei, mas a grande maioria continua remoto. Então, realmente, isso muda bastante a forma com que a gente faz e como a gente interage com as pessoas. Então, tentar trabalhar bem esse tema aí, encontrar o seu cantinho, encontrar o seu momento de trabalhar e como fazer, é super importante. E a Low Touch Economy cada vez mais vem trazendo isso. Falando um pouco das tendências, então, do que a gente conseguiu pontuar. A primeira coisa tem a ver com o trabalho remoto, né? Então, por mais que algumas empresas ou áreas de algumas empresas já tenham voltado ao trabalho físico, muitas empresas, principalmente as de tecnologia, já disseram que vai até o ano que vem, né? Isso aqui, independente de ter vacina ou não,
as empresas entenderam que vai fazer bem para todo mundo ficar em casa, ficar tranquilo ali, saudável, né? E evitar expor seus funcionários aí a essa pandemia. Então, aqui a gente cita só algumas, Google, Face e o Twitter, mas várias outras aí estão indo para esse modelo também, que, de certa forma, tem mostrado seus benefícios, e eu acho que cada vez mais essas empresas de tecnologia vão buscar mais esse modelo de trabalho, né? Tem várias vantagens para a empresa e para os funcionários. E aí, algumas empresas, como eu comentei, devem seguir para esse caminho, então, de forma permanente, ou minimamente vão deixar aberto para o funcionário escolher se ele quer ir para o escritório ou não, né? Sem forçar as pessoas a estarem fisicamente no escritório. E a parte boa é que a gente tem várias ferramentas hoje que ajudam a gente a fazer todo o processo de gestão e acompanhamento à distância. Então, realmente, são poucas as áreas que precisam estar fisicamente no escritório, né? Aí a indústria já é um pouco diferente, porque aí você precisa de mão de obra ali qualificada para trabalhar junto com o maquinário, e aí sim realmente exige a presencialidade, né? Uma coisa muito interessante que a gente tem visto como tendência, e é importante para o pessoal da RH aqui analisar isso e pensar, poxa, será que está no momento da gente fazer isso? Ou se você já fez, super legal, é pensar na mudança de benefícios, né, que é oferecidos pelas empresas. Isso é super importante, por quê? Porque as pessoas precisam trabalhar de casa e precisam ter a infraestrutura para isso. Então, a gente não pode garantir que 100% dos funcionários tenham a melhor internet possível, uma internet de qualidade para exercer sua função. Às vezes, a gente não consegue garantir que ele tenha uma cadeira adequada, né, a iluminação correta. Então, se você quer que seu funcionário trabalhe de casa, é importante garantir que ele tenha alguns benefícios que ajude a chegar no mínimo de conforto possível ali para exercer bem aquela função, né? Então, a gente tem vários exemplos também. A gente da Urcana, lá na Argentina, que é a nossa matriz, a gente pegou todas as cadeiras e monitores e a gente encaminhou na casa das pessoas, dos nossos funcionários. Conheço várias empresas de tecnologia também, não só de tech, mas principalmente tech, que deram ali um incentivo, né? Falaram, você tem um budget aqui de X reais para comprar uma cadeira, a gente vai mandar seu monitor para casa, se você já tinha laptop, se você não tinha laptop, a gente vai mandar um laptop para você conseguir trabalhar. Então, super importante pensar nesse tipo de benefício. E hoje, uma matéria que na Argentina, o governo aprovou, né, o teletrabalho, e eles colocaram ali algumas regras de benefícios também. Então, super importante e legal ver que o governo também está preocupado com isso e fazer com que as empresas garantam aí que o seu funcionário tenha a infraestrutura correta para trabalhar de forma remota. Isso é super importante. E aí, com isso, vem responsabilidade social também, né, pessoal? Que as empresas precisam tomar cuidado para não forçar os seus funcionários a voltarem no momento de pandemia, onde o risco ainda está aí no ar, né, e muita coisa pode acontecer antes que a gente tenha a vacina. Tem a questão de trazer qualidade de vida para os seus funcionários também e garantir que o ecossistema esteja seguro e que a sociedade esteja segura dentro desse momento, né? Então, tudo isso são as tendências do low touch. E aí, o que a gente pode ver de correlação, né? A gente tem uma aceleração na forma com que a Revolução 4.0 vinha para o agora, e isso tem muito a ver com toda essa transformação, né? Então, mudou, algumas coisas mudaram, mas a maioria das coisas começaram a acelerar, né? Então, esse processo evolutivo foi muito rápido. Eu acho que é uma tendência, né? Quando a gente olha para a digitalização, quando a gente olha para a tecnologia, o que a gente percebe é que as coisas estão evoluindo de uma forma como nunca visto antes, né? Por quê? Pelo advento da tecnologia, né? Então, tudo isso tende a caminhar de uma forma cada vez mais rápida, a evolução vai continuar acontecendo. O que a gente está falando hoje de Revolução 4.0 é possível que já não seja a mesma coisa que a gente vai falar no evento de novembro, no dia 19. Então, é interessante ver que as coisas mudam muito rápido e a gente precisa estar sempre ligado no que está acontecendo e como essa mudança impacta o nosso dia a dia, nosso negócio, a forma com que a gente se relaciona. Então, o primeiro ponto aqui é que o trabalho deixa de ser o lugar para onde a gente vai,
né? E aí, se a gente para fazer uma reflexão, e a gente pergunta, muitas vezes as pessoas diziam que o que é trabalho para você? O que significa trabalho? Muitas pessoas diriam, é ir para o escritório, passar o cartão, ver os amigos, sentar na minha mesa, né, fazer meu trabalho ali, sair para almoçar. E aquilo era o contexto, era a visualização do trabalho para as pessoas. Isso mudou, né? Então, se você tinha isso como a mentalidade do meu trabalho é ir, sair de casa às 8 da manhã, ir para o escritório, e aí? Né? Chegou a pandemia, seu trabalho deixou de sair de casa, pegar o seu transporte, chegar no escritório, seu trabalho agora é sair de um cômodo, entrar no outro cômodo da casa e começar a trabalhar. Então, o conceito mudou, né? E óbvio que as pessoas têm que conseguir fazer também essa mudança de mentalidade, e é super interessante ver o quanto isso mexeu, né, no RH e nas pessoas, e quanto essa revolução passou a ser algo muito importante aí na vida das pessoas. A gente tem muito mais foco agora nos soft skills, e aí a gente tem alguns estudos, o LinkedIn solta um anualmente, falando sobre os principais soft skills, e a gente também tem no relatório Workana 2020 algumas coisas, a gente tem lido muito material também, dizendo sobre a importância dos soft skills, né? Então, a gente tinha sempre os hard skills, que eram o quê? Os seus conhecimentos técnicos, em primeiro lugar. Então, quando você recebia lá, o gestor recebia um currículo, a primeira coisa que ele queria saber é onde esse cara se formou, quais são as experiências dele, quais são as tecnologias, ferramentas, né, linguagens que ele conhece, e isso era mais importante do que efetivamente as habilidades comportamentais, que são os soft skills. E de um tempo para cá, o que a gente percebe é que existe uma mudança no balanceamento, né? Então, a sua habilidade técnica era muito mais relevante do que a comportamental, e agora existe um equilíbrio maior, né? As pessoas, os gestores começam a perceber que os soft skills são muito importantes, principalmente quando a gente pensa num modelo como a gente está agora, de trabalho remoto, onde as pessoas precisam ter essas habilidades comportamentais bem aguçadas para conseguir desenvolver bem o seu papel. E aqui eu cito algumas que são as mais relevantes nesse estudo que o LinkedIn fez e que a gente tem percebido que vai de encontro também com outros estudos. Inteligência emocional é super importante. Imagina que a gente está no meio da pandemia, então você precisa ter inteligência emocional, você precisa estar bem equilibrado, saber o que está acontecendo e como você vai lidar com aquela situação. Adaptabilidade, né? Então, não preciso nem falar, do dia para a noite todo mundo teve que se adaptar ao novo normal, né? Que a gente está brincando, e se fala muito disso. A trabalhar de casa, com família, com filho, num ambiente talvez não tão propício para você conseguir ser produtivo, e toda essa adaptação foi forçada, ninguém te disse que ia acontecer. Né? De repente, no dia 13 de março, lá, que para a gente foi o dia onde a gente parou de trabalhar na sexta-feira, todo mundo descobriu que tinha que pegar o computador e ir para casa sem saber o que ia acontecer dali para frente. E a adaptação foi algo fundamental para a gente conseguir ser produtivo e continuar desempenhando bem aquele papel. Né? E a gente tem também aqui a questão de flexibilidade. Né? Então, ser flexível e entender como as coisas deveriam ser ou não, e como você pode mudar aquilo de alguma forma, entender o outro lado também, ter empatia. Eu acho que esse é um dos principais pontos também. Eu tenho escutado muito essa palavra empatia, e é um momento de empatia mesmo, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro e entender que cada um tem a sua forma de se adaptar, né? O seu ritmo, cada um tem a sua inteligência emocional, e a flexibilidade também depende de uma série de fatores externos. Então, a empatia é o ponto fundamental para a gente conseguir trabalhar todos esses pontos, e são pontos que cada vez mais gestores e empresas vão buscar nos profissionais. Então é muito legal também o RH tá ligado aí nesses soft skills, e eu acho que eles vão mudar, de tempos em tempos os soft skills procurados vão acabar mudando, mas adaptação, flexibilidade, inteligência emocional são fortes, e eu acho que vão estar muito presentes aí no dia a dia, e quem tiver isso, com certeza vai ser um diferencial. Aqui, dos melhores talentos, eu acho que tem um ponto interessante que toda empresa sempre busca o quê? Né? Quando a gente fala em marca empregadora, quando a gente pensa
em atrair, né, os programas de estágio, trainee, vou trabalhar minha marca para atrair os melhores profissionais, né? Eu acho que cada vez mais isso vai por água abaixo, né? No sentido de por que sua empresa deveria ter os melhores profissionais, né? Só você ou só sua empresa, né? Por que aquele profissional que é tão bom vai querer trabalhar para uma única empresa, né? Então, todo esse conceito está mudando. E aí o que a gente percebe é que, primeiro, as empresas poderiam ter os melhores talentos, né, sem a necessidade de ter só para elas. Segundo, os melhores talentos não necessariamente estão onde a sua empresa está, né? Então, tem muita empresa que fala, não, eu tenho os melhores talentos. Fala, tá, você está... Primeiro que você precisa que eles trabalhem no seu escritório. Seu escritório fica numa cidade X do país. Como é que você garante que você tem os melhores talentos nessa cidade, né? E aí eu estou falando de uma grande metrópole. Em São Paulo tem bastante gente, legal. Imagina se você vai para lugares mais remotos. Como garantir que você tem os melhores talentos? Talvez você fale, não, eu tenho os melhores talentos daquilo que eu posso alcançar. Então você não tem os melhores talentos, né? Então, se você quer realmente ter os melhores talentos, você precisa abrir um pouco mais a cabeça e pensar que esses talentos estão em qualquer lugar. E até um pouco tempo atrás, isso poderia ser um problema. Você fala, cara, mas como é que eu vou contratar, então, alguém que está do outro lado do país? Né? Porque eu preciso desse cara aqui. E aí a pergunta é, será que você realmente precisa dele aí? Né? Eu acho que isso é algo que está, de certa forma, indo por água abaixo nesse momento que a gente está vivendo de remoto. As empresas continuam trabalhando, as áreas continuam sendo produtivas, mesmo à distância. Então, por que não começar a pensar um pouco fora da caixa e falar, se eu quero ter os melhores talentos, eu posso buscar esse melhor talento onde quer que ele esteja. Isso não é mais um problema, né? Onde ele está fisicamente não deveria impactar na hora de você buscar e contratar esse talento. E aí o outro ponto aqui é que você não precisa ter ele 100% para você. Você pode contratar ele sob demanda, né, que é muito do trabalho freelance, e você consegue usar ele só no momento correto. Então eu acho que esses pontos são pontos bastante interessantes e que deveriam ser considerados para RH daqui para frente na hora de atrair talento, na hora de buscar os melhores profissionais. Aqui a gente tem o ressignificado do trabalho, né? O que é o trabalho? Né? A gente falou um pouco de o trabalho deixa de ser lugar para onde a gente vai, no sentido do conceito, mas e o trabalho em si? Né? O trabalho, para muita gente, era sentar na mesa do escritório, abrir seu computador e tá ali, né? Então, para o gestor, é aquilo, tô vendo minha equipe ali sentada, eles estão trabalhando, né? E não necessariamente é isso, né? O trabalho é muito mais que isso. Eu trabalho em vários momentos do dia e não necessariamente eu estava preparado para aquilo. Então, se eu converso com alguém por WhatsApp, um amigo, e ele tem alguma coisa interessante relacionada ao trabalho, ou me pergunta alguma coisa, eu estou trabalhando, né? Se eu estou sentado com a minha filha no sofá enquanto ela está comendo Danone, só que eu estou com meu celular na mão ali, respondendo um WhatsApp de um cliente, ou mandando uma mensagem para alguém da minha equipe, eu estou trabalhando, né? Então, eu estar sentado no sofá, do lado da minha filha, onde ela está assistindo o desenho dela comendo Danone, não quer dizer que eu estou deixando de ser produtivo, né? Então, o trabalho mudou bastante, o trabalho é o momento que você está ali focado para a empresa, não importa o momento que seja, né? Então, tanto faz se é no celular, no computador, se é comendo danoninho com a filha, o que importa é o foco que você está dando para aquilo, as suas metas estarem bem claras e o seu objetivo também, você conseguir entregar aquilo no final do dia, né? Então, isso muda bastante. E, por último, aqui, falando da Revolução 4.0, eu gosto de citar sempre o Skill as a Service, que para mim é o presente e é o futuro, e a gente vai ver isso não só no mercado de trabalho, mas a gente já vê isso em vários outros mercados. O que seria o Skill as a Service, né? A gente fala muito do Software as a Service, né? Então é muito comum falar assim, então quando eu vou lá e contrato um software para a minha empresa, eu não compro aquele software, né? Eu pago mensalmente para ter aquele serviço e poder usar aquilo de uma forma remota, web-based e tal. Então, a gente tem vários softwares aí que fazem isso, né? Então, você não compra o produto, né? Você basicamente paga como se fosse um serviço. E por que não pensar no skill das pessoas como um serviço? E aí, de novo, vem freelancer aqui, né? Quando a gente pensa no mercado freelance, você contrata pessoas pelo skill delas, né? Então, você contrata
por projetos, por coisas pontuais, e está super relacionado àquilo que ela tem de conhecimento técnico, enfim, e como ela pode te ajudar naquele momento. Então, para que ter, sei lá, vou fazer um exemplo aqui, ter um profissional de marketing digital na sua empresa, para fazer algumas campanhas em redes sociais, se você faz isso uma vez por semana. Né? Você fala, cara, você vai ter um profissional, às vezes, muito qualificado dentro da sua operação, e você não vai conseguir tirar proveito daquilo que ele pode oferecer, porque, de repente, você tem pouca demanda para ele. E não por isso você precisa deixar de fazer isso, então, porque muitas vezes é a decisão das empresas, né? E do RH e fala, ó, se a gente não tem tanta demanda assim, a gente não vai conseguir ter esse recurso, e aí a área requisitante fica sem ideias, fala, bom, então eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho uma mão de obra qualificada. Por que você não conseguiria fazer? Por que ao invés de contratar um CLT, né, alguém full-time, você não contrata um profissional para fazer aquilo sob demanda? Né? E isso pode ser, para esse exemplo que eu trouxe, muito simples, né, de fazer campanhas em redes sociais uma vez por semana, como pode ser para projetos muito complexos, né? Você fala assim, eu tenho um novo business na minha empresa, eu gostaria de testar, pivotar esse business antes de realmente investir mais tempo e dinheiro nele. Então, para que contratar uma equipe inteira, 100% ali para você, full time, sendo que você ainda nem testou aquele negócio? Então, o que você pode fazer? Procura profissionais qualificados que vão te ajudar a desenhar esse business, vão provar o conceito, se tiver tudo certo, aí você pensa se você quer efetivamente internalizar isso ou se você prefere deixar isso terceirizado, né? Profissionais qualificados que podem trabalhar com aquilo para você de acordo com a demanda. Então, tudo isso muda muito a forma como a gente vê as coisas, e o Skill as a Service veio para ficar, e cada vez mais os gestores e o RH das empresas precisam pensar nesse modelo, né? E como trazer isso para dentro das suas empresas, porque tem um ganho muito bom aqui, tanto na especialização, quanto na agilidade da contratação desses profissionais, né? A gente tem aqui um estudo que, em média, uma empresa demora 3 dias para contratar um profissional freelancer, então é super rápido, o processo de onboarding é super rápido, e você conta com profissionais altamente qualificados para fazer aquele trabalho, que muitas vezes vão trazer um ponto de vista diferente, vão trazer as suas experiências em outras empresas que eles também trabalharam, porque o freelance trabalha em muitas empresas ao mesmo tempo. Isso pode agregar bastante para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço. Então, super importante pensar dessa forma. E aí a gente traz um pouco, então, já que a gente está falando bastante aqui de freelance, vamos falar um pouco sobre o mercado freelance na pandemia, né? Como é que a gente vê esse mercado e o quanto mudou esse mercado nesse período. Primeiro ponto interessante é que a gente viu a base de dados crescer muito, não só na Orkana, mas os nossos concorrentes pelo mundo afora aí também, né? Mas quando a gente pensa em Orkana, a gente saiu de 2.7 milhões, mais ou menos, pré-pandemia, para 3,5 milhões de freelancers cadastrados na plataforma nesse período, né? Interessante que só no mês de abril, se eu não me engano, a gente teve mais de 100 mil freelancers se cadastrando na plataforma. Então, são 100 mil novos profissionais buscando esse modelo de contratação que entraram na nossa plataforma. E imagina que a gente tem ali todo um perfil também de poder mapear os melhores profissionais, a gente tem algum gamification também para testar as habilidades desses profissionais, então tem uma linha de corte para garantir que a base seja bem curada também, enfim. Então, aqui é um dado super interessante. A gente viu crescimento de 400% na contratação de freelancers pelas grandes empresas. Então, o que a gente percebe também é que não só o mercado, né, o profissional se movimentou para esse modelo de contratação, mas as empresas começaram também a buscar esse tipo de profissional, começaram a ver essa contratação como uma forma interessante de continuar o seu trabalho, dar continuidade naquilo que você precisa fazer, trabalhando com profissionais de forma remota, que já estão acostumados a trabalhar assim, já estão acostumados a trabalhar sobre projeto. Então, a gente viu esse movimento super interessante também, e com isso, o que a gente percebeu é que teve um aumento de 300% no faturamento do segmento Enterprise, que é justamente o segmento que olha para grandes empresas, quando a gente compara com o ano anterior, né? Então, todos os números provam para a gente que é um segmento que está crescendo, que é um mercado em plena expansão e que não deve
crescer só por conta da pandemia, só nesse momento, né? O que a gente percebe é que tem uma curva linear de crescimento e que tem se mostrado um modelo bastante eficiente de contratação e muitos profissionais estão optando por isso, pela flexibilidade, adaptabilidade, tudo isso, e as empresas também estão vendo aí todas as vantagens dessa contratação e estão migrando para esse modelo também, né? Não é que as empresas vão deixar de contratar CLT, eu acho que, na verdade, existe um balanço, né, entre contratação CLT, terceiros, freelancers, por aí vai. Então, esse equilíbrio é bastante importante. Uma coisa que a gente resolveu fazer também no relatório da Orkana desse ano é entender como é que estão os profissionais CLT nesse momento, né? Porque tudo que a gente vem falando aqui de o novo normal, o que mudou na economia, na low touch economy, né? Como é o dia a dia agora das pessoas, é uma coisa que a gente já via no mercado freelancer há muito tempo, né? Então, o freelancer já vive esse novo normal, né? Eu sempre brinco que para o freelancer é o velho normal, porque eles já estavam super acostumados, mas óbvio que a gente se preocupa também com os profissionais full-time, CLT, né? Que estão ali no modelo mais tradicional, e a gente resolveu fazer um pouco também dessa enquete para entender com eles como eles se adaptaram a esse novo momento, né? Então, o primeiro ponto interessante aqui que a gente vê é que quase 100% desses profissionais disseram que gostariam de seguir trabalhando remoto. Aqui é um ponto importante, não é que eles disseram que eles querem trabalhar 100% remoto, senão que eles gostariam de ter a oportunidade, né, a opção de trabalhar remoto em alguns dias da semana, né? Então, aqui, de novo, um balanço, né? Eu acho que todo mundo gosta de socializar, todo mundo gosta de ir para o escritório, ver os amigos, sair para almoçar, né, ter aquela conversa do café, mas todos disseram também que vem a vantagem aí de trabalhar de casa, né, seja para o tempo que você economiza para ir e voltar para o escritório, seja você conseguir fazer algumas coisas pessoais também no meio do dia ali, que se você estivesse longe de casa, talvez você não conseguiria. Então, esse equilíbrio é bastante importante. 91% acredita que é possível trabalhar por metas, né, e foco no entregável. Aí você fala, pô, mas eu sempre tive meta. Como assim, Daniel? Você sempre teve meta, mas o que as empresas sempre cobraram é você estar ali às 9 horas, que é o horário de entrada, e você ficar até às 6, né? Estou trazendo um exemplo aqui, a gente sabe que tem pessoas que trabalham em diferentes horários. E para a empresa isso sempre foi muito importante, né? A presencialidade, né? Se o gestor te vê ali na mesa, vê que você chegou 10 para as 9, fala, legal, o cara chegou no horário, e às 6, 6 e 10 foi embora, fala, bom, legal, tá bom, ele cumpriu a carga horária dele. E aí? Quem garante que cumprir sua carga horária quer dizer que você está fazendo o seu melhor e que você vai conseguir chegar no resultado esperado, né? Então, esse paradigma tem que ser quebrado, né? Então, para olhar e focar e falar assim, cara, não importa a quantidade de horas que seu funcionário trabalha, o que importa é se ele conseguir entender bem quais são as metas e objetivos do seu negócio e se ele conseguiu entregar aquilo no prazo, né? Então, por isso que a gente coloca aqui o foco no entregável, buscar entregar aquilo que você se comprometeu, dentro do período que você se comprometeu, da melhor forma possível, com qualidade. Então, é isso que o gestor deveria focar, é isso que as empresas deveriam focar, e é assim que as pessoas pensam, né? Que é possível trabalhar por meta, por foco no entregável, não me cobrar quantas horas do dia eu trabalhei para chegar naquilo, né? O como começa a perder um pouco o sentido, né? E aí eu ponho aqui um parênteses, eu acho que as empresas e os gestores têm um papel muito importante em dar as ferramentas para o como, né? Garantir que esses profissionais tenham como realizar bem a função deles, mas focar efetivamente no resultado final, né? No entregável. Eu acho que isso é super importante. Aqui, um ponto que a gente trouxe lá em cima, falando do Low Touch Economy, que muitos já percebiam a saúde mental como um problema na pandemia, né? E o nosso relatório também trouxe isso. 56% tiveram depressão, ansiedade, solidão, claustrofobia ou dificuldade de concentração. Por quê? A gente volta também aqui, acho talvez um ponto importante que dos soft skills que a gente falou, que é a inteligência emocional, a adaptabilidade, a flexibilidade, né? Muita gente sofreu com toda essa transformação, com todo esse momento. Eles não estavam preparados, não queriam e foram forçados a mudar. E óbvio que isso acaba sendo impactado diretamente aí na saúde das pessoas
e tem um impacto muito forte na sociedade. Então, importante com que as empresas, gestores RHs, as áreas envolvidas aí na saúde dos colaboradores, se preocupem com isso também e busquem formas de ajudar esses profissionais, né, e muitas vezes vai ser, inclusive, de forma remota, que é o momento que a gente está vivendo agora, mas dar esse suporte, né, trazer tudo isso que os profissionais precisam para esse momento, né. E quase 20% dos líderes dizem que uma das principais habilidades para o futuro, né, vai ser o pensamento focado em soluções. Por quê? Porque a gente vai ser uma maquininha ali de resolver problemas, né? Então, cada vez mais são isso, os novos problemas, novas coisas acontecendo. Como eu comentei, a gente vive um momento de evolução constante, e a gente nunca viu uma evolução tão grande nos últimos anos. Então, realmente, as coisas estão mudando muito rápido, e você precisa estar achando sempre soluções, porque sempre vão ser problemas novos, né? Ou estar acostumado com aquela, estou acostumado com isso aqui, já sei quais são as dificuldades do meu mercado, já sei o que vai acontecer. Você fala, cara, não, né? Você já sabia ou ontem, ou hoje, já mudou tudo. Se você não estiver ligado, você já ficou para trás. E você não vai conseguir realmente chegar à solução que você precisa. Então, essa mudança é bastante importante e faz sentido com que o RH, com que o gestor, trabalhe também com os colaboradores para tentar sempre ter esse pensamento, sempre focar um pouco lá na frente. Falando muito do RH aqui, né, o papel do RH, e aí eu quero trazer, então, alguns pontos sobre o que a gente colocou aqui que seria o papel do RH na Revolução 4.0, e aí eu trago aqui de novo, no hoje, que o amanhã é difícil a gente prever, tá? Então, primeiro a gente olha para o novo perfil profissional. Então, a gente tem o desenvolvimento dos colaboradores de forma remota. Então, como é que o RH consegue desenvolver treinamentos, capacitação, né, trazer artigos, trazer formas, né, para que os profissionais da sua empresa consigam se desenvolver e entender como trabalhar de forma remota, fazer um balanço entre vida pessoal e profissional, né, garantir que a saúde mental esteja boa, focar no entregável. Então, como garantir tudo isso, né? Como o RH pode fazer isso, né? E focar metas, resultados, deixar de focar por hora, deixar de ter aquela cobrança excessiva por coisas que não fazem tanto sentido e realmente garantir que todo mundo esteja preparado, que todo mundo tenha a infra correta, saiba o que tem que fazer, né? Entenda os objetivos da empresa e estejam alinhados com eles para juntos chegarem no objetivo final. Então, esses são os principais desafios aí do RH na questão de profissionais. Quando a gente pensa em gestão, a primeira coisa que a gente vê também, e no nosso relatório desse ano surgiu, uma tomada de decisão de baixo para cima. E você fala, pô, peraí, como assim, né? Então, quer dizer que mudou, né, a hierarquia da empresa? Você fala, não é que mudou a hierarquia. Mas, como a gente vive num mundo de constante transformação, é importante que vocês tragam também a base da pirâmide para mais próximo da gestão possível, e que vocês consigam ter essa troca de informação de forma muito fluida, porque quem está mais na base, quem está mais na ponta, normalmente é quem percebe mais a transformação na veia ali, né, no dia a dia, porque você está o tempo inteiro ali em contato com o cliente e tal, com o que está acontecendo, e é nítida a transformação. Então, essa massa, esse público mais da base tem muita informação interessante, tem muita informação que poderia ajudar na tomada de decisão, e faz parte desse novo modelo ter essa troca mais constante, né? Então, por isso que a gente traz aqui a tomada de decisão de baixo para cima. A gente também, óbvio, precisa pensar na preparação dos líderes para fazer essa gestão remota. A gente percebeu que muitos líderes sofreram num primeiro momento, de olhar e falar, poxa, como é que eu vou conseguir fazer a gestão da minha equipe agora, cada um num canto do país, trabalhando de casa, não sei o que esses caras estão fazendo, como é que eu vou cobrar, né? Como é que eu vou trabalhar a empatia, né, com essas pessoas, trazê-las para próximo de mim, para fazer, como é que a gente vai conseguir socializar entre a equipe, ter essa troca que a gente sempre teve, que era super legal no escritório. Então, a forma com que os líderes fazem a sua gestão mudou drasticamente do dia para a noite, e o RH tem um papel muito importante também em treinar esses líderes, capacitar esses líderes para esse novo modelo, para que eles se adaptem de uma forma interessante e consigam dar conta do recado e levar isso
né, para os seus subordinados, levar a cultura, a missão, os valores da empresa e dar tranquilidade para que as pessoas consigam exercer bem o seu papel onde quer que elas estejam. Lembrei aqui de um ponto, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? Então fiquem à vontade aí para colocar no feed de notícias as suas perguntas. Eu vou responder o máximo que der, a gente vai ter aí provavelmente uns 10 minutos de perguntas e respostas. Então, pode mandar aí que daqui a pouquinho a gente vai parar para interagir um pouco mais diretamente com vocês, tá? Seguindo aqui, a gente tem também a parte de tecnologia, né? Então, primeiro as HR Techs, eu acho que são super importantes, e eu sou um profissional que há muito tempo estou ligado a recursos humanos, né? Desde 2006, que eu trabalho em empresas com foco em pessoas, recursos humanos, e uma coisa que eu vi que é super legal nesses anos, né, que eu estou acompanhando esse setor, é que esse setor transformou muito, né? Quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu acho que ele era um mercado ainda muito operacional, né? Dificilmente você via um head de RH com uma cadeira no board, né? Era sempre uma área mais de suporte. E hoje eu percebo que o RH se tornou muito mais uma área estratégica, porque, óbvio, se você não tem as pessoas corretas na empresa, você não vai conseguir chegar lá. Então, que bom que todas as áreas conseguiram chegar nesse modelo, né? E entender a importância do RH. E com isso, o RH começou a buscar muito mais informação. Então, começa a ter o Analytics para o RH, a gente percebe que existem várias empresas voltadas para a parte de gestão de processos de RH, né, como você conseguir trazer isso de uma forma mais automatizada, como ganhar inteligência a partir dos dados que você tem. E aí vem benefícios, vem empresas como Orkana, né, que auxiliam na contratação de freelancers, por exemplo. Então, novas modalidades de contratação para que o RH consiga abrir a cabeça também e ver como é que ele vai conseguir trazer os melhores talentos, independente da forma com que ele contrate aquelas pessoas. Então, as HR Techs realmente ajudaram muito e estão ajudando o RH nesse processo de transformação, e o Skill as a Service também, né, que a gente já falou sobre isso, mas eu acho que isso abre muitas portas e traz um novo modelo que até então muitas empresas não buscavam ou não viam com bons olhos, de buscar o profissional fora de casa, pontualmente, para o projeto, né, e ganhar aí com conhecimento e tudo aquilo que a gente já falou aqui na apresentação. Para finalizar, pessoal, eu vou deixar aqui uma reflexão do nosso cofundador, o Guilherme Bracciaforte. Ele participou de um TED lá na Argentina, e ele trouxe essa frase aqui que é super legal, que diz: o trabalho deve ter um alto grau de liberdade. Então, o que ele quis dizer com isso? No final ele falou, porque se a gente não tem a liberdade e a autonomia que a gente precisa, como é que a gente vai ser o melhor de nós mesmos? Então, assim, como ser o melhor de nós mesmos se a gente não tem essa flexibilidade, se a gente não pode trazer ideias, se a gente não tem autonomia para fazer algumas coisas? Então, é super legal isso aqui, é uma frase de reflexão mesmo, para que vocês pensem um pouquinho, enquanto RH, enquanto gestores, como é que a gente pode dar esse grau de liberdade e autonomia para as pessoas, para extrair o máximo delas, a favor da empresa e do desenvolvimento pessoal de cada um também. Então, eu acho isso super legal. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, e deixo aqui também os nossos contatos. Se você quiser saber mais sobre a Orkana, entra lá no site, no orkana.com. Aqui também deixo o meu contato no LinkedIn, quem quiser interagir, tiver mais dúvidas, quiser bater um papo, estou super à disposição também, só entrar lá e a gente pode conversar. E agora eu vou abrir, então, para nossas perguntas e respostas, e se vocês tiverem alguma também para fazer agora, vai mandando aqui, que eu vou lendo, tá? Deixa eu ver o que tem. Então, vamos lá. Dani, você acha que será mais difícil reter os melhores talentos com esse modelo de trabalho remoto? Cara, eu acho que sim, justamente pelo que eu falei, né? Porque cada vez mais os talentos vão perceber que você não precisa ter um vínculo tão direto com apenas uma empresa, né? E que pode ser muito legal você conseguir trabalhar com 4, 5, 6 empresas ao mesmo tempo. Imagina o ganho que você vai ter, o conhecimento, a experiência, a vivência, né, de entender diferentes pontos de vista, culturas, forma de trabalhar. Então, eu acho que isso faz muito sentido para o bom talento, não só para o bom talento, mas para todo mundo. Uma coisa interessante,
quando a gente olha as novas gerações, né, que estão começando agora no mercado de trabalho, né, a gente tem estudos que mostram que essa nova geração, né, que é a geração Z, eles querem trabalhar em diversas empresas ao mesmo tempo, né? Então, é o desejo deles, é assim que eles veem o mundo, né? Fala, por que eu vou trabalhar para uma empresa só por 10 anos? Eu vou me limitar muito no aprendizado, no conhecimento, e é uma geração muito curiosa, né? Então, com certeza, esses talentos já vão vir com uma mentalidade completamente diferente, que é trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo, ganhar o máximo de conhecimento, né? Poder ter experiências distintas no mesmo momento. Então, eu acho que é um caminho sem volta e cada vez mais os profissionais vão buscar esse modelo de contratação, essa forma de interação e de relação com as empresas, né? Aí aqui tem a Cíntia Maria, ela perguntou, a minha pergunta é se o funcionário em casa sofre um acidente em casa, tipo vou esquentar uma comida e se queimar. Seria um acidente de trabalho? Interessante. A lei ainda não prevê isso, né? Então, assim, eu acho que está mudando, e aí eu comentei, inclusive, hoje, da lei do teletrabalho na Argentina, é que cada vez mais o governo está se preocupando em rever essas leis, em entender a relação de trabalho e justamente poder fazer essa correlação e entender se existiria ou não algum tipo de incidente em casa, por exemplo, que fosse considerado um acidente de trabalho. Então, assim, de verdade, Cíntia, eu não tenho essa resposta, né? O que eu entendo é que os governos de cada país estão trabalhando em cima disso para conseguir justamente chegar nessas respostas e dar mais tranquilidade para as empresas e para os seus funcionários e entender qual que seria o caminho, né, para isso. A Mariana pergunta, com relação à Revolução 4.0, a tendência é que os escritórios deixem de existir? Olha, Mariana, eu acho que não, né? Para ser sincero, eu acho que vai ter um equilíbrio, né? Como eu comentei, das empresas deixarem, por exemplo, o escritório disponível para quem quiser no escritório ir lá, fazer uma interação, socialização, enfim, e ter um dia para de repente encontrar com a equipe fisicamente. Então, o que eu acho que vai acontecer é que cada vez mais as empresas vão deixar isso a critério do próprio funcionário, né? Você vai ter todo o suporte para trabalhar remoto e você vai ter ali alguns hubs, né, para você poder encontrar com as pessoas. Então, uma coisa que eu acho que já está acontecendo com algumas empresas, né, e é que você deixa de ter um escritório grande num único local e você passa a ter hubzinhos menores em vários lugares espalhados, né, que inclusive vai facilitar, porque você consegue ir para o escritório agora mais perto de casa, né. Então, isso pode ser super interessante, eu acho que os coworkings vão ajudar muito as empresas nesse sentido, e a gente vê empresas, sei lá, posso trazer o exemplo aqui da XP, né, a XP já disse que vai construir seu escritório no interior de São Paulo, não vai ter mais escritório aqui em São Paulo, por exemplo, né, e fica a critério de cada um querer ir ou não para o escritório, né, então ali vai ser assim, ó, quer vir, vem, tá aqui, a gente tem um escritório legal, bacana, super tecnológico, mas não é obrigado, né, então eu acho que esse equilíbrio vai ser bastante interessante, vai trazer ganho para os funcionários, qualidade de vida, uma série de coisas, vai trazer ganho para as empresas, porque você vai ter uma diminuição de custo, né? Então, acho que vai ser bom para todos os lados. O Túlio de Oliveira Carvalho pergunta, com o trabalho remoto, as empresas se abrirão, talvez, para avaliação com base nas entregas? Acredita que com isso as empresas inevitavelmente utilizarão da meritocracia para a valorização das pessoas e, consequentemente, retenção de talentos? Eu acho que sim, né? Como eu falei, eu bati muito nessa tecla, a gente tem que focar no entregável, cada vez mais. As empresas não vão conseguir fazer uma gestão à distância se não for dessa forma, né? E aí vai ficar mais palpável, né? Você chegar no objetivo ou não, quer dizer, ficar menos, uma coisa um pouco mais direta, né, que você consegue ter um objetivo mais claro e consegue mensurar aquilo, né, e isso ajuda, e vai, obviamente, focar muito na meritocracia, e não tanto na subjetividade, né, talvez na relação, né, ou na forma com que você interage com o seu chefe ali no dia a dia, de fazer um mimo e tal, enfim, então, tudo isso muda bastante, eu acho que vai ser cada vez mais para essa linha, meritocracia deveria existir sempre, né, então eu acho que se alguma empresa se a empresa que você trabalha ou trabalhou não trabalhava dessa forma, né, tem um problema, né, eu acho que
o funcionário tem que ser valorizado por aquilo que ele entrega, independente de ter o trabalho remoto ou não. Então, eu acho que uma coisa não está ligada diretamente à outra, mas com certeza o trabalho remoto vai fazer com que as empresas repensem a forma de valorizar as pessoas, de entender e analisar seus resultados, e, óbvio, como reter também seus talentos e ter os profissionais que vocês precisam dentro de casa, né? A Regina Stenas pergunta, na sua opinião, as empresas de logística e transportes, onde existem profissionais que obrigatoriamente têm que estar fisicamente no local de trabalho, como o RH pode lidar com mundos totalmente diferentes, escritório versus áreas que mencionei, para que todos tenham o mesmo nível de desenvolvimento pós-pandemia? Interessante isso, Regina. A gente conversou, numa das lives que a gente fez, a gente conversou com a RB, né, que quem não conhece é uma empresa de higiene, produtos de limpeza, e a Syngenta também, né, que é uma empresa de agronegócios. Então, duas empresas que eles têm processo fabril, né, e aí a gente perguntou muito sobre isso, falar, poxa, como é que vocês conseguem lidar com dois ambientes tão distintos, né, o ambiente do escritório comercial ali, né, do corporativo, como muita empresa chama, e o ambiente fabril. Por quê? Porque o escritório pôde sair dali, ir para casa e trabalhar remoto. Já o processo fabril, não. E como ambas têm processo fabril que é de necessidade básica, eles continuaram trabalhando, eles não puderam parar. O que eles tiveram que fazer é mudar suas rotinas, né, levar para o processo fabril uma segurança para os profissionais, seja através de material de limpeza, máscara, distanciamento social nos refeitórios, enfim. Então, teve toda uma transformação nesse sentido, para adaptar esses profissionais a essa nova realidade. Um ponto aqui que eu acho que é interessante o RH sempre lidou com esses mundos diferentes, né? Quando você pensa na fábrica, né, na planta, e você vai para o escritório comercial, para o corporativo, sempre foram dois mundos muito, muito distintos. Eu já trabalhei em empresa que tinha fábrica, e eu lembro o quanto era diferente, né? A relação com os funcionários, a proximidade para o negócio. Então, eu acho que isso vai além do remoto e do corporativo com o físico do processo fabril, né, da fábrica. E eu acho que o RH tem um papel importante de entender que cada público tem as suas características, né, e cada público precisa de um cuidado especial diferente. Então, o RH precisa ter esse cuidado e entender como deveria ser feita essa transformação nesse momento para cada um dos seus públicos, né, de acordo com regionalização, de acordo com necessidade ou não de estar no escritório ou na fábrica, e se adaptar para essa nova realidade, sabendo que você não vai conseguir fazer tudo de forma igual. Aqui um exemplo simples, talvez a pessoa que trabalha no corporativo e que hoje está no remoto, para ele um benefício vai ser ter um computador em casa, um laptop com a internet boa de qualidade que a empresa pode pagar e uma segunda tela para ele poder trabalhar melhor. Um exemplo, tá? Para o profissional fabril, né, talvez um benefício para ele vai ser a empresa alugar uma van e garantir que ele vá numa van com mais 5 pessoas só, que tenha um distanciamento social e que ele não tenha necessidade, por exemplo, de transporte público. Né? Então, percebe que muda muito, né? O que é bom para um não necessariamente vai ser bom para outro. Imagina que você trabalha numa empresa que tem o processo fabril e, de repente, você olha e fala assim, vou dar uma tela de computador para todo mundo, uma segunda tela para todo mundo trabalhar melhor. Que adianta você mandar uma tela de computador, uma segunda tela, para alguém que trabalha na fábrica, né? Que está na frente da máquina ali o dia inteiro. Não vai adiantar, não é o benefício que ele quer. Então, públicos diferentes necessitam coisas diferentes. O RH precisa entender bem isso, é um desafio. E, óbvio, conseguir ajudar ambos os lados, né, da melhor forma possível, para que eles consigam se sentir bem, tenham a infraestrutura correta e desempenhem sua função. Vou para a última pergunta aqui, que a gente já vai estourar o tempo. A Franciele Pereira Rodrigues pergunta, Dani, será que essa adaptação pode realmente influenciar nas profissões futuras? Sim, né? Eu acho que a gente tem como eu comentei muito do LinkedIn aqui, né, na questão de soft skills, o LinkedIn também traz um outro relatório anual que fala quais são as profissões do futuro.
E aí é super interessante, porque esse relatório saiu no começo desse ano, o LinkedIn sempre traz no começo do ano, e uma coisa que eu comecei a notar é que das 10 posições mais demandadas para 2020, que o LinkedIn entendia, né, que seriam as mais demandadas, eu estou falando de Brasil, tá? 9 eram posições voltadas à tecnologia ou marketing digital, né? E só uma, que eu acho que, se eu não me engano, era motorista de aplicativo, que realmente era uma posição que você não conseguia fazer de forma remota. Então, o que a gente vê é as posições do futuro ou do presente, né? Porque possivelmente era um guess ali do LinkedIn de quais eram as áreas que seriam mais demandadas. As posições do futuro, elas estão relacionadas diretamente com a tecnologia. E isso você consegue fazer de forma remota, né? Computador, internet, desde que você tenha o skill necessário para aquilo, você consegue desempenhar. E eu acho que cada vez mais as novas posições, aquelas que a gente ainda nem sabe que vão existir, vão ser nesse perfil, né? Então, sem a necessidade da presencialidade, né? Cada vez mais de forma digital, cada vez mais trabalhando com inteligência artificial, trabalhando com machine learning. Então, essa relação pessoa e máquina vai ser sempre mais estreita, né? E aí eu trago para concluir aqui, eu trago um estudo recente também que diz que as crianças do jardim da infância hoje vão trabalhar em 80% dos casos em vagas, né, em funções que ainda não existem. Né? Então, para pensar. Hoje, as nossas crianças do jardim da infância vão trabalhar daqui 15 anos em funções que ainda não existem. 80% desse público vai trabalhar em áreas que a gente ainda nem sabe que vão existir, que vão ter demanda. Né? Então, a transformação é constante, muitas coisas vão acontecer nesse período, e cada vez mais a adaptação dos trabalhos, né, das nossas funções, dos nossos skills, vão estar relacionados com o digital, com a tecnologia. Isso vai fazer com que as pessoas tenham essa necessidade, essa não necessidade, na verdade, de presencialidade, né, e vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, desempenhar bem aquela sua função, desde que você tenha o skill necessário para aquilo. Pessoal, a gente já estourou no tempo, agradeço muito aí a interação, as perguntas de vocês, espero que o tema tenha sido interessante aí, que traga reflexões. Como eu comentei, é um tema que tem mudado muito, então não se prendam só àquilo que eu falei hoje, mas eu acho que assim, continuem buscando esse conhecimento, continuem sempre tentando se atualizar, entender o novo, porque o novo está aí o tempo inteiro, é uma constante, e aí eu acho que para o papel do RH é super importante estar sempre um passo à frente e entender as tendências, para onde está caminhando, como é que você pode trazer isso para dentro de casa e deixar com que sua empresa esteja sempre um passo à frente aí também e seja inovadora. Então, deixo aqui meu abraço, vejo vocês no dia 19 de novembro no HR Top Talks, no evento principal, e espero que vocês tenham aí sentido um gostinho aí do que vai ser o evento em novembro, tá bom? Um abraço para todos e obrigado de novo, HR Top Talks, pelo convite. Maravilha, Daniel. Obrigado aí por essa palestra tão esclarecedora. Obrigado ao Orkana pela sessão desse palestrante. Obrigado, galera, a todos vocês dos 4 cantos do Brasil que nos prestigiaram no dia de hoje, tá? E o seguinte, eu conto com a presença de vocês agora no nosso encontro, dia 29 de setembro. Eu tenho a Marta Reis falando sobre as HR Techs e as inovações diante da pandemia, a partir das 16 horas, galera. Corre lá no Simpla, faz a inscrição. Além do Simpla, vocês têm a nossa news, que vocês recebem toda terça-feira. Lá também a gente tem a linha de eventos que vocês podem fazer a inscrição. E além disso, galera, tem muito conhecimento na nossa news. Tem e-books para vocês baixarem, tem artigos, tem reportagens, tem eventos, tem podcast. O mundo do RH nas mãos de vocês. Então vão lá, prestigiem a nossa news, prestigiem os nossos eventos, tá bom? O objetivo do Grupo Top RH é esse. Você em casa, a gente aqui, mas levando o conhecimento sempre. Galera, gratidão, muito obrigado pela presença de todos vocês no evento de hoje. E a gente se vê no próximo encontro.
Tchau.